E hoje nós vamos explicar a você que está em casa os perigos causados a quem tem o hábito de coçar o olho constantemente. Isso pode, inclusive, causar uma doença que pode prejudicar a sua visão. Comigo aqui, a médica oftalmologista, a doutora Larissa Tavares. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa Tribuna Livre da TV Arapuã. Eu que agradeço a participação aqui. Bom dia a todos os telespectadores da TV Arapuã. É muito comum encontrar alguém que sempre tem o hábito ali de... o olho está coçando, vai lá e mete o dedo dentro do olho. O que é que isso pode causar, doutor? Então, isso é um hábito muito comum nosso, né, da humanidade, de colocar as mãos aos olhos. Então, além de compartilhar, né, bactérias, vírus, alguns micro-organismos, o ato de gerar uma fricção contínua nessa parte anterior do olho, chamada córnea, pode, em uma determinada fase da vida, principalmente quando ela começa a acontecer esse ato de coçar desde a infância, gerar uma anormalidade, né, uma degeneração nessa parte anterior do nosso olho, chamada córnea, desenvolvendo uma doença chamada ceratocone. E aí é que mora o perigo, né? Porque o paciente ele pode desenvolver uma visão bem embaçada e distorcida. Para quem está em casa agora, que de repente diz, mas Bruno, eu tenho esse hábito de coçar o olho e não sei o que fazer. Qual é a maneira adequada? Tem uma maneira adequada de coçar o olho? Tem alguma coisa para utilizar? Tem que ir direto ao médico? O que tem que ser feito quando o olho está coçando? Então, veja só, quando o olho está coçando, a gente evita de botar as mãos nos olhos, né? A gente normalmente orienta o paciente a lavar o rosto, fazer compressas geladas ou procurar, principalmente, um oftalmologista para que faça a melhor orientação do seu caso. A coceira no olho, ela pode ser causada desde processos alérgicos, mas ela também pode ser causada por simplesmente um olho seco. Então, a causa, ela deve ser tratada para que o paciente evite colocar a mão nos olhos. No seu segmento da oftalmologia, quais são as causas que os pacientes mais procuram e estão ali relatando que sempre acontece com frequência? Bom, dentro da oftalmologia, o olho ele é muito abrangente. Então, assim, a gente pode detectar dentro do consultório desde defeitos de graus, né, defeitos de refração, que a gente chama, como miopia, astigmatismo e a hipermetropia, também como doenças propriamente do olho, né, que podemos identificar, por exemplo, num simples exame de fundo de olho oftalmológico, uma diabetes, uma hipertensão arterial, retinopatias. Então, são diversas doenças que o olho apresenta, desde a sua parte mais anterior da córnea, como é o caso do ceratocone, onde ocorre um desgaste dessa córnea. A córnea, que é essa parte anterior do nosso olho, como se fosse um vidro de um relógio, ela é formada por uma substância chamada colágeno. E no caso do ceratocone, ele enfraquece e aí a córnea ela perde o seu formato redondo, esférico, em forma de cúpula e vai ficando mais fina e mais saliente. E o paciente começa a ter a visão embaçada e distorções. Mas também podem ocorrer na parte central mais do olho, que é uma outra lente que a gente tem dentro do olho, chamada cristalino, né? Ela pode ser desenvolvida pelo próprio processo natural de envelhecimento. E algumas outras doenças na parte posterior do olho, como são as inflamações, como eu falei, as retinopatias. Eu estava lendo recente um alerta da Sociedade Brasileira de Oftalmologia no sentido relacionado à questão do uso excessivo do aparelho de celular. Que tem muita gente que passa o dia inteiro com o celular e não se preocupa com a questão da claridade. À noite é a mesma claridade durante o dia. O uso excessivo disso daqui pode causar problemas sérios à visão, é isso? Isso, ainda estamos desenvolvendo vários estudos, né? Porque o celular virou uma ferramenta essencial em nossas vidas. Mas o uso excessivo, principalmente em crianças que estão com o globo ocular ainda em desenvolvimento, podem gerar no futuro alterações. O que está mais envolvida são olho seco, dores de cabeça, termina incomodando o paciente a luminosidade e principalmente porque esses tablets, celulares, esses smartphones, eles acabam por produzir, liberar uma luz azul que é nociva tanto quanto a luz do sol para os nossos olhos e isso pode levar a degenerações futuras na nossa retina. Além de que essa própria luz azul, poucas pessoas sabem que ela pode levar a alterações do ciclo de um hormônio chamado melatonina, que é o nosso hormônio que nos fazem dormir, né? É um ciclo que a gente tem no nosso organismo. E com essa alteração, muitas pessoas passam a ter insônia e não sabem por quê. Ficam ali usando o telefone à noite. Em relação à questão, a senhora falou de dormir, em relação à questão do descanso da vista. A nossa vista precisa também descansar. Então, durante um dia de 24 horas, o ideal é que alguém possa ter ali uma qualidade do sono em torno de quanto tempo para ter um descanso na sua visão? Bom, o sono ele é restaurador para várias outras funções no nosso organismo, não só a visão, né? O que se sabe é que você tem que ter pelo menos aí 8 horas, né, de um sono bem tranquilo para que a gente possa estar recuperado no outro dia.
Então, não é só a questão apenas visual, né? Ela altera todo o nosso comportamento, inclusive hormonal. Mas é impressionante quando você passa, digamos, uma noite sem dormir, que no outro dia seus olhos estão vermelhos, né? Por quê? Porque por conta que você não descansou durante a noite? Isso, a pálpebra é muito importante. A nossa córnea, justamente que eu estava falando, ela tem de ser lubrificada, né? A lágrima é muito importante, piscar os olhos. Pessoas que passam muito tempo concentradas na frente de computador, trabalhando à noite, além da vasculatura ela sofrer, o que acontece também é que os olhos ficam mais ressecados. A gente se concentra muito quando estamos fazendo as atividades mais focadas ao computador. Isso faz com que a gente pisque menos os olhos e os olhos ficam mais vermelhos, porque ocorre um ressecamento da córnea. Um telespectador mandou uma pergunta no sentido da questão do cuidado que devemos ter com o tipo de óculos que deve usar. Tem gente que encontra qualquer óculos, coloca qualquer marca, qualquer produto. Tem que ter muito cuidado nisso, né? Com o produto que está colocando na visão. Com certeza. A prescrição ela deve ser oftalmológica, né? O paciente deve buscar por um médico mesmo, especialista na área de oftalmologia, porque assim a gente consegue detectar não apenas alterações no grau, que devem ser corrigidas com lentes específicas, com qualificação, prescritas por um oftalmologista, para que não ocorra alterações, inclusive doenças que podem ocorrer no olho. Essa ida ao oftalmologista em relação à questão do exame que deve ser feito, em torno de quanto tempo no intervalo? Eu costumo sempre dizer que a avaliação começa no teste do olhinho e ela deve ter um segmento a cada 6 meses até fazer os 2 anos de idade. O olho continua em constante crescimento até os 21 anos de idade, então é uma fase bem criteriosa, principalmente até os 7 anos de idade, quando termina a maturação do cérebro do desenvolvimento visual. E aí ela vai progredindo essas avaliações ao longo da vida, para que a gente possa estar detectando, por exemplo, como eu falei, no simples exame de fundo de olho, você pode ver uma alteração no nervo óptico do olho e detectar um glaucoma, que é uma das causas de cegueira irreversível. Em relação à questão da catarata, muito se fala, é um assunto que sempre se fala na questão da oftalmologia e tem muita gente, aqui nós temos uma questão social no programa que nós sempre ajudamos as pessoas, muita gente procura aqui para fazer uma cirurgia de catarata. Que fenômeno é esse que tem atingido muita gente, principalmente idosos? Então, vou explicar. O que é a catarata? A catarata, a gente pode considerar um fenômeno natural. Nós nascemos com uma lente dentro do olho chamada cristalino, ela fica no centro do nosso olho. E ela, juntamente com a córnea, forma a estrutura de lentes que fazem com que o olho foque os raios de luz que entram nos nossos olhos, na nossa retina, a gente possa enxergar. Só que ao longo da nossa vida, esse cristalino, ele sofre mudanças na sua estrutura e eles vão perdendo a sua transparência e se tornando cada vez mais opaco por conta do processo natural do envelhecimento. Claro que outras causas, como inflamações ou até mesmo um trauma maior, podem gerar a catarata, mas o próprio processo natural de envelhecimento causa a catarata. E ainda o único tratamento presente é a cirurgia. Infelizmente, a gente não tem nenhum outro tipo de tratamento. Esse cristalino, ele é tirado através de laser, né, através de uma cirurgia, e aí, então, é colocado uma lente com grau para substituir ao longo da nossa vida. É um cristal artificial. Ok, doutora, muito obrigado pela entrevista conosco, alegria em ter a senhora aqui, um grande abraço e boa sorte. Eu que agradeço a participação, é uma grande satisfação de estar aqui esclarecendo, né, sobre a saúde ocular. Nós vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já.